Em 1 Timóteo, segunda carta de Timóteo, capítulo 3, versículo 1 em diante, até o versículo 9. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 1, capítulo 3, versículo 1 até o 9 em diante, até o 9. Vamos falar sobre as doenças do nosso século e a cura que a Bíblia lhe oferece. E diz assim a palavra do Senhor: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Deste afaste-te, porque destes número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Janes resistiram a Moisés, assim também eles resistiram à verdade, sendo homens corruptos de entendimento, recóbrio quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque todo será manifesto ao seu desvario, como também foi o daqueles. Podem se assentar. Hoje nós vamos falar sobre um pouco das doenças do nosso século e qual é a cura que a Bíblia traz acerca dessas doenças que ocorrem nos dias atuais, no mundo em que estamos vivendo. Os dias que antecederam a segunda vinda de Cristo serão marcados por um sensível aumento da iniquidade sobre o mundo. As pessoas estarão nesse tempo mais propensas a certas enfermidades do espírito, tais como egoísmo, perversões e crueldade, conforme vaticinou nosso Senhor Jesus. A maldade se multiplicará, e o amor de muitos se esfriará. Todavia, aquele que perseverar até o fim será salvo, conforme vaticinou o Senhor Jesus, ou conforme o Senhor profetizou, pronunciou na sua palavra, que acerca, quanto mais a maldade se multiplicar, o amor de muitos se esfriará. Mas ele vai dizer que aquele que perseverar até o fim será salvo, irá reinar com ele para todos os sempre. Nessa lição agora nós vamos começar a estudar, irmão. Nós vamos saber algumas das doenças que caracterizam a sociedade desses tempos difíceis e trabalhosos. Nós vamos aprender aqui sobre as doenças na área interpessoal, o que é dentro da pessoa, qual é as doenças desse século que corrói a alma por dentro do nosso corpo, dentro dos nossos corações. E no livro da segunda carta aos Timóteo, capítulo 3, versículo 1 até o 9, vai dar a nós uma direção, o que corrói o homem, o que consome o homem por dentro, levando o homem a perder a sua salvação, indo à perdição, cada dia mais se aprofundar no pecado. Muitas dessas enfermidades espirituais do homem, sem Deus, são internas e intrapessoais. Então, essa enfermidade, o homem sem Deus, ele carrega em seu coração.
E as enfermidades espirituais impedem você ter uma intimidade com Deus, intimidade com o Espírito Santo. Primeiro nós vamos falar sobre o orgulho e a vaidade. O que o orgulho e a vaidade traz para dentro de nós? Muitos se gabam do seu próprio atos e glorificam a sua realização como o único intuito de impressionar as pessoas. São os adeptos do culto à personalidade, ou presunçosos, soberbos que desejam ardentemente fama e projeção social. E isso que o orgulho e a vaidade traz dentro do coração do homem. Ele procura-se a engrandecer a si mesmo, o seu próprio eu, ele procura a sua própria fama. Em Salmos capítulo 94 e versículo 11, em Salmos capítulo 94 e versículo 11, vai dizer assim da seguinte maneira, você que tem sua Bíblia ainda, vamos ler junto. Salmos capítulo 94 e versículo 11, o Senhor conhece os pensamentos do homem, que são variedade. Então o Senhor conhece o pensamento humano, o Senhor conhece o pensamento da humanidade, Ele conhece o pensamento de cada um e sabe que aquele que se entrega ao mundo são vaidade. No Salmo 144, versículo 4, em Salmo 144 e versículo 4, vai dizer assim: o homem é semelhante à vaidade, e os seus dias são como a sombra que se passa. Então, o orgulho é a vaidade, de querer ser grande, de querer ter fama, de querer ser poderoso. Aqui a palavra do Senhor fala que o homem é semelhante à vaidade, e os seus dias são como a sombra que se passa. Aqui no mundo, tudo que se faz, tudo que se adquire, aqui tudo é como uma sombra. O salmista vai falar assim, que tudo passa, que tudo se acaba. Então é isso que o orgulho e a vaidade é uma doença que corrói o nosso coração, que corrói a nossa alma por dentro. Em Eclesiastes capítulo 1 e versículo 2, em Eclesiastes capítulo 1 e versículo 2, vai dizer assim, Eclesiastes capítulo 1, versículo 2, vaidade de vaidade, diz o pregador, vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Então no mundo aqui, ele vai falar que tudo, o Eclesiastes vai dizer que tudo que o homem tem, tudo que tem no mundo, são vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Essa lição, essas 13 lições que nós vamos estudar, é para nós aprendermos a como sair dessas doenças que afranam a nossa alma e que impede o cristão, o homem e a mulher, de alcançar a salvação, que impede o homem e a mulher de ter a intimidade com o Espírito Santo de Deus. E esses são os que julgam superiores aos outros, desprezam os que estão abaixo das condições privilegiadas. Isso também são orgulho e vaidade, leva aqueles que estão superior a desprezar aqueles que são melhor, em menos condições privilegiadas. No livro de Provérbios, capítulo 16 e versículo 18, livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 18, Provérbios capítulo 16, versículo 18, a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Olha o que o escritor de Provérbios vai dizer: a soberba procede a ruína, a queda do homem. Então o homem tem orgulho, isso é vaidade. Isso faz que o homem decaia espiritual.
Você vai ver que todo aquele que é orgulhoso de si, ele, a sua vida espiritual, você vai ver que não condiz com a palavra do Senhor, não condiz com o Evangelho do Senhor, não condiz com as santas sagradas Escrituras de Deus. Então isso acaba adoecendo a alma humana, não no corpo físico a qual nós vemos um ao outro. Essa doença na área intrapessoal é por dentro, é que corrói o homem por dentro, corrói a humanidade. E hoje em dia nós vemos isso acontecendo na sociedade. Quantos têm orgulho, quantos vivem na vaidade, achando que isso vai proporcionar um algo maior, um crescimento maior, mas aquilo que o homem faz para si próprio, não faz para alcançar a salvação de Deus. O outro ponto aqui sobre a doença que corrói o homem por dentro é o egoísmo e a avareza. Quantos hoje em dia vivem no egoísmo, na avareza, vivendo o egoísmo aqui, o seu próprio eu, a sua própria vontade, achando que é dono de si mesmo? Essa enfermidade caracteriza aos chamar de amante de si mesmo. O egoísmo faz com que você ama a si mesmo. Elas fazem com que as pessoas sejam individualistas, nutram os desejos irrefreáveis de alcançar os seus interesses pessoais em detrimento do respeito ao amor pelo outro. Então o egoísmo e a avareza faz com que o homem busque o seu próprio eu, deixando as outras pessoas de lado, amando a si mesmo, não respeitando ao outro, não amando ao outro, sendo ao contrário a santa palavra do Senhor. O egoísmo faz com isso que você afasta-se das pessoas, não amando as pessoas, nutrindo seus próprios desejos. O egoísta é ambicioso e narcisista e adora a si mesmo. Já o avarento é amante do dinheiro, é obcecado pelo lucro. Então, o egoísmo, ele adora a si mesmo. Já o avarento, ele é amante do dinheiro, ele é obcecado pelo lucro, pelo crescimento físico, pela prosperidade, procurando o seu bem-estar. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 2, olha o que essa doença, irmão, interna faz com o nosso ser humano. Olha o que essa doença corrói a alma humana. Muitos estão fracos na fé por deixar que as coisas do mundo venham entrar dentro da alma, que venha corroer a alma. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 2, agora nós lemos, vamos recapitular aqui. Porque haverá homens amantes de si mesmo, avarento, presunçoso, soberbo, blasfemo, desobediente a pais e mães, ingratos e profanos. Então o apóstolo Paulo vai escrever essa carta a Timóteo para ficar atento a essas pessoas que são amantes de si mesmo, para ensinar essas pessoas a afastar dessas coisas que levavam à perdição, a um sofrimento eterno. Em Provérbio capítulo 21, versículo 6, em Provérbio capítulo 21, versículo 6, Provérbio capítulo 1, versículo 6, trabalhar com a língua falsa para juntar tesouro é vaidade, que conduz aqueles que buscam a morte. Quantos trabalham enganosamente, enganando ao outro, enganando para juntar tesouro, para se enriquecer em negócio e outras coisas mais.
trabalham com a língua falsa, mentindo, procurando aquele tesouro. Isto é vaidade que conduz àqueles que buscam a morte. Aquele que buscam a morte. Essa morte aqui é tanto espiritual como material. Ele morre eternamente. Quando eu falo material, quando Jesus, se o homem continua com o seu coração aplicado nessas coisas do mundo, mentindo com língua falsamente, juntando tesouro para enriquecer a si próprio, mentindo e vivendo enganando cada dia mais, será uma morte espiritual e tanto material no último dia final, no juízo final. Então, essa palavra nos ensina a nos aplicar no nosso coração, Senhor. Você pode adquirir as coisas, você pode ter tudo que é necessário para a tua vida, mas o que a palavra quer nos ensinar? Que o nosso coração não pode ser presunçoso, está aplicado nas coisas deste mundo. Em primeiro lugar, nós temos que ter Deus, colocar Deus em primeiro lugar, em adoração, em tudo na nossa vida, porque as coisas deste mundo, quando o nosso coração aplica para este mundo, nós esquecemos de Deus, esquecemos da sua plenitude e da sua graça e se afastamos de Deus. Isso faz que nós morremos tanto para o mundo, para as coisas espirituais de Deus, e vivemos uma morte eterna. Nesses últimos dias, o materialismo tem levado as pessoas a se digladiarem pelo vil mental. Infelizmente, as promessas de fortuna fácil atingindo os púlpitos de muitas igrejas. O que é digladiar? É pessoas que buscam incessantemente a combater, buscando ali sobre as fortunas fáceis, mostrando que este mundo tem que ter fortuna, mas esquece de que anunciar o Evangelho de Cristo, de anunciar a graça de Cristo, da salvação do Senhor, buscando-se a própria riqueza de si próprio. Em Hebreus capítulo 13 e versículo 5, em Hebreus capítulo 13, versículo 5, em Hebreus capítulo 13, versículo 5, vai dizer assim: sejam os vossos costumes sem avareza, contentando-vos com os que tendes, porque ele disse: não deixarei e nem te desampararei. Olha o que o escritor do livro aos Hebreus vai dizer: sejam vossos costumes sem avareza, contendo-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. E hoje, quantos não estão contentes com aquilo que têm? Quantos hoje, nos nossos dias que estamos vivendo, não estão contentes com aquilo que têm, com aquilo que Deus tem? Cada dia mais querendo buscar a riqueza deste mundo, cada dia mais aplicando o seu coração neste mundo, se adoecendo espiritualmente, se afastando da graça de Deus, buscando fama, buscando crescer. Mas o Senhor, a palavra nos ensina a serem vossos costumes sem avareza, sem querer buscar o próprio eu, sem querer buscar a si mesmo. A avareza é amante do dinheiro, obcecado pelo lucro. Entrega-se a Deus. Primeiro, doa-se a Deus. Tenha o seu coração aplicado a Deus, e tudo Ele fará por vós. A Bíblia dá inúmeros homens e mulheres que se entregaram a Deus, que a sua vida foi próxima ao Senhor. Eles cresceram tanto espiritual como material, mas os seus corações não estavam aplicados naquilo que tinham, mas naquilo que Deus lhe tinha
e naquilo que o Senhor lhe proporcionava, na riqueza espiritual de Deus. No livro de Hebreus, capítulo 11, vai falar sobre justificado pela fé. Você vai ver lá, todos creram, todos esses homens, se for estudar sobre eles foram prósperos. Alguns foram profetas também, mas a sua vida foi abençoada. O Senhor não abandonou eles, o Senhor não deixou eles passar fome, o Senhor sustentou eles, porque o coração deles não era aplicado na terra, era aplicado no céu. A incontinência também é uma doença que corrói o homem por dentro. É uma doença que corrói o homem por dentro, internaliza o homem por dentro. Essa doença é que faz com que as pessoas não tenham domínio de si mesmo. A incontinência faz com que o homem não tenha domínio de si mesmo. Isto é, não consigam refrear os seus impulsos naturais dominados pelo pecado. O homem, quando tem a incontinência, ele não consegue refrear os seus impulsos naturais dominados pelo pecado. Ele não consegue refrear o pecado, ele não consegue dizer não ao pecado, ele não consegue afastar do pecado. Isso é a continência, a incontinência que corrói o homem por dentro, que afasta o homem da graça de Deus. No livro de Romanos, capítulo 1, versículo 23, eu não vou ler todo esse do 23 até o 32, mas se você for lá ler em Romanos, capítulo 1, 23 em diante, vai dizer assim, uma das palavras que vai dizer: olha, mudar a glória de Deus incorruptível, semelhante à imagem do homem corruptível. O homem, quantos já mudaram a imagem de Deus incorruptível e fizeram essa imagem do homem corruptível? Quantos também no versículo 25 vai falar assim: serviram mais a criatura do que o Criador? Serviram mais a criatura do que o Criador. Quantos estão servindo as coisas deste mundo e não estão servindo a Deus? Não estão se aproximando de Deus, estão sendo amantes de si mesmo. No versículo 26 vai dizer assim: porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. No versículo 27 vai dizer assim: é semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher. Nós vemos nessa sociedade que estão tudo ao contrário à natureza de Deus, a natureza do Criador de Deus. Estão vivendo ao contrário que a palavra do Senhor nos ensinou, aquilo que foi criado no jardim do Éden, aquilo que foi determinado pelo Criador, que foi pelo próprio Deus. Ele nos ensinou a adorar a Ele acima de todas as coisas. Ele ensinou-nos a amar a Ele acima de todas as coisas. Ele ensinou a amar ao próximo como a nós mesmos. Amando ao próximo, nós amamos a Deus também. Mas a incontinência faz com que o homem se afaste de Deus, tirando os seus usos naturais, modificando a natureza de Deus, não fazendo aquilo que Deus o criou, conforme o Criador. Quando a Bíblia nos adverte enfaticamente acerca dessas condições pecaminosas, a palavra de Deus nos amoesta a fazer tudo com moderação e autocontrole e disciplina. A Bíblia nos ensina a ser moderado, a ter um autocontrole, a ter disciplina. O homem que recebe o Espírito Santo de Deus, o homem que é batizado no Espírito Santo de Deus, ele tem um controle, ele é moderado, ele tem disciplina, ele comporta diante de Deus. O homem que se afasta de Deus, buscando o seu próprio eu, o seu próprio ego, buscando a sua própria criatura, ele vive em incontinência, domínio de si mesmo. Em 2
Segundo Timóteo, capítulo 2, capítulo 1, melhor dizendo, versículo 7. Segundo Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Segundo Timóteo, capítulo 1, e versículo 7. Porque Deus não deu um espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer a Timóteo, que o Senhor nos deu um espírito de fortaleza, de amor e de moderação, que consegue vencer o mal, que consegue vencer aquilo que está corroendo a tua alma por dentro. O que está nos afastando de Deus? Dentro do nosso eu, dentro do nosso coração, é o orgulho, é a vaidade, é o egoísmo, é a avareza ou é a incontinência? Isso corrói o homem por dentro, isso te afasta nós da intimidade com Deus. A incontinência leva as pessoas a rejeitar a Deus e se entregar à libertinagem, à prostituição e aos vícios e fames. Irmãos, a única coisa que vai nos afastar dessas doenças espirituais aqui, que corrói e que afasta o homem, é nós se entregando ao Espírito Santo de Deus, é nós se aproximando cada dia mais de Deus, é nós buscando mais a Ele, é nós tirando o nosso próprio eu, é nós se afastando do mundo. Isso vai fazer que nós tenhamos intimidade com o Senhor e não vive essas doenças que cada dia mais acaba com a nossa vida espiritual, corrói a nossa alma por dentro e até mesmo levando nós para um dia da eternidade, a qual será tormento, a qual a alma nossa não terá paz. Mas se nós tivermos nosso coração aplicado ao Senhor, isso nos vai cada dia mais nós vamos afastando e se aproximando de Deus. As doenças também que corroem a área social, que corroem a humanidade, a área social é que corrói a igreja em todo. Como podemos depreender do texto bíblico que diz que o pecado original não afetou apenas o indivíduo, mas também os seus relacionamentos? Dentre as enfermidades sociais desse tempo difícil, podemos destacar, primeiro, a desobediência aos pais e a ingratidão. Essa é uma doença social, não é uma doença interna, é uma doença que nós convivemos na nossa casa, na nossa família, no nosso lar. Isso também trabalha nós ter uma intimidade com Deus, a intimidade com o Espírito Santo. Isso adoece a nossa alma. Isso faz com que nós cada dia mais se afaste de Deus. A desobediência aos pais e ingratidão é de se notar que ao longo da história a cultura anticristã tem incentivado a desobediência ao mandamento divino. Em Êxodo capítulo 20, versículo 12, vai dizer: honra o teu pai e a tua mãe, para que os seus dias se prolongam. Esse é o mandamento para os filhos, para nós que somos filhos, que ainda os pais estão vivos, ainda que a mãe estão viva, honrar, obedecer, ouvir o que eles estão dizendo, porque quando a gente honra o pai e a mãe, Deus honra, nossos dias prolongam na terra. Êxodo capítulo 20, versículo 12, lê lá, vai dizer assim: honra o teu pai e a tua mãe, para que o seu dia prolongue
prolonguem os teus dias na terra e que o Senhor teu Deus te dá. E isso faz que você vive sadio. Quantos estão achando, eu estou com a força total, eu estou com o físico total, mas não está honrando o teu pai, não ouve. Quantas vezes o pai está falando, vira a costa e deixa ele falar sozinho? Quantas vezes achamos que ele está falando demais? Quantas vezes nós não paramos para ouvir os conselhos para que nós possamos ter paz nessa terra? Isso faz que a sociedade fique doente, faz que nós perdamos a intimidade com Deus, faz com que os nossos dias se diminuem. É a palavra do Senhor. Honra o teu pai e a tua mãe, para que os seus dias se prolonguem na terra. Como está nós? Como estão honrando nossos pais, as nossas mães? Como estão a nossa intimidade? Para nós ter intimidade com Deus, precisamos ter intimidade aqui na terra. Tudo que nós façamos aqui, direcionado à palavra, isso corresponde aos céus. E como nós erramos aqui, perdemos essa intimidade com Deus também. Como nós vamos chegar a Jesus, clamar a Jesus, sendo que neste mundo estamos sendo desonrosos? O que ordena aos filhos honrar pai e mãe. Entretanto, nada se compara à insubordinação obstinada dos filhos aos pais nos últimos dias. Lembremos que a responsabilidade de educar os filhos não é dos avós e nem da escola e igreja, muito menos do Estado. Esse é o dever dos pais. Agora aqui vai falar dos pais. Não é dever da igreja, não é dever do pastor, não é dever da escola, não é dever do avó, é dever nossos. Ensinar os nossos filhos como devem andar, educar a ele o caminho como devem andar. Talvez falando, não, a sociedade do jeito que está, deixa ele seguir a vida do jeito que é. Mas a Bíblia não nos ensina dessa maneira, ensina-nos a ensinar os nossos filhos do jeito que eles devem andar diante de Deus, como eles devem comportar diante da sociedade. Deuteronômio capítulo 6, versículo 6. Deuteronômio capítulo 6, versículo 6. Olha o que a palavra vai ensinar aos pais nesta noite. Deuteronômio capítulo 6, versículo 6 e 7. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás aos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Olha o que o Moisés vai escrever aqui acerca da como ensinar os filhos. Vai falar: ensinará os teus filhos a sentar. Se ele estiver na sua casa, ensina. Se ele estiver andando contigo, ensina. Se ele deitar, ensina. Se ele levantar, ensina. Isso é um ensinamento divino de Deus, tanto para o pai como para os filhos. O filho deve honrar, ouvir, e o pai deve ensinar a como crescer no Evangelho de Deus. Eu não vou dizer 100% do povo de Israel, mas se você chegar lá nos povos judeus de pé rachado, você vai pedir às crianças para falar sobre a seita de Moisés, da história de Moisés, eles vão dar de pó e soteado para nós. E nós que temos a Bíblia todo dia, não sabemos. Eu quero dizer nessa noite, nós que somos dessa nação, que quando nós aprendemos do Senhor, que quando nós aplicamos o coração do Senhor, quando nós honramos a sua palavra, a nossa vida espiritual cresce, nós temos um crescimento espiritual. Mas se quando nós erramos aqui na terra, nós decaímos espiritualmente. Em Provérbios capítulo 22, versículo 6,
Em Provérbios capítulo 22, versículo 6, vai dizer assim: educa a criança no caminho que deve andar, até quando envelhecer, não se desviará dele. Educa a criança no caminho que deve andar, até quando envelhecer, não se desviará dele. Então a palavra nos ensina a educar a criança no caminho do Senhor, no caminho que deve andar. Por quê? Porque se a gente não ensina, nós estamos numa doença espiritual. Essas 13 aulas, irmão, é para nós, como eu e como você que estamos estudando, é para sair dessa doença. Por que será que talvez a nossa vida espiritual não está crescendo? Nós ora e não respondemos. Nós busca, jejua, nós não vemos a graça do Senhor derramando. Talvez por que nós busca, a resposta não vem? Será que não está faltando um reajuste aí dando apertadinha nos parafusos, chegando no lugar, para que Deus venha derramar o seu poder, para que Deus venha honrar, para que Deus venha avivar, para que Deus venha prosperar? Em Romanos capítulo 1, versículo 21, em Romanos capítulo 1, versículo 21, vai dizer assim, Romanos capítulo 1 e 21, portanto, tendo conhecido Deus, não glorificaram como Deus, nem deram graça, antes em seu discurso se desvaneceram, o seu coração insensato e se escureceu. Portanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, não lhe deram graça, antes do seu discurso se desvaneceram. O seu coração insensato se escureceu, se fechou para Deus. Se cada dia mais, como a nossa sociedade está, a tecnologia se multiplicando, o coração talvez está cada dia mais se desviando da palavra de Deus, se desviando da vontade do Senhor. Conheceu a Deus, mas não glorificar Deus. Conhece a Deus, mas não faça a vontade de Deus, não glorifica a Deus, não deixa Deus em primeiro lugar, não dá graça a Deus. Cada dia mais se desvanece, cada dia mais o coração fica obscuro para a palavra. O desamor e a crueldade também é uma doença na área social, no nosso meio. Há por toda parte pessoa desprovida de afeto natural, isto é que não tem afeição, amor e cuidado, nem mesmo pela própria família. O desamor, a crueldade faz com que perde o amor, o cuidado, nem mesmo, não tem aquele cuidado, aquele amor pela família, não ama, acha que é o bom da casa, acha que é o melhor da casa, acha que só ele deve ser ouvido, acha que é o melhor, que somente pode ser somente o da casa que deve ser ouvido, não ama o próximo, não ama aquele que está do seu lado, aquele que convive, não tem um afeto natural, um amor natural, não ama mais. Isso faz que a doença corrói a alma humana. Isso faz que nós se afasta de Deus. Isso faz que nós cada dia mais caminha para o lado largo, por um caminho largo que leva nós à perdição. Como foi estudado nas aulas anteriores do Apocalipse, aonde o bicho nunca morre, aonde o fogo nunca apaga. A nossa alma, quando nós vivemos esse tipo de coisas, como desamor e crueldade, nós estamos cada dia mais se aprofundando para o abismo. Em Efésios capítulo 1, versículo 4. Em Efésios capítulo 1, versículo 4. Capítulo 6, melhor dizendo, versículo 1 ao 4.
6, versículo 1 ao 4. Vós, filhos, sejam obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoquei a ira dos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e a admoestação do Senhor. Aí nós falamos de um mandamento, só incluímos 2 mandamentos. Sim, mas o apóstolo Paulo vem afirmar também. Se o apóstolo Paulo falou sobre a palavra do Senhor, talvez, não, vamos viver o Novo Testamento, então vamos viver o Novo Testamento. O Antigo ficou para trás, então vamos viver. Vai falar, seja obediente aos vossos pais no Senhor. Isso não é mandamento, é mandamento com promessa. Aí também vai falar para nós que somos pais, dizer assim, não provoca a ira dos vossos filhos, mas criai-os na doutrina, a admoestação do Senhor, naquilo que o Senhor nos ensinou. Talvez nós, como pai, nós deixamos a desejar, talvez nós falhamos, mas isso é preciso que nós corrigimos, voltamos ao primeiro amor, voltamos ao que a palavra nos ensina. No levantar, no deitar, no sentar, no andar, aonde nós estiver com Ele, ensina sobre o amor de Deus, ensina como o Senhor. E eu, como filho, siga aquilo que o pai lhe orientou, siga aquilo que sua mãe lhe orientou, espera Ele falar, espera Ele te corrigir, não desobedece, honra Ele. Isso é mandamento com promessa, isso não é mandamento do homem, isso não é mandamento de Moisés, não, é mandamento do Senhor com promessa. Desde o passado distante, o desamor e a crueldade têm caminhado juntos, relevando a irracionalidade e selvageria dos homens. A Bíblia nos alerta sobre os que respiram crueldade, contra o seu desafeto, a falta de afeição dos ímpios, faz com que até os animais sofram. Provérbios capítulo 12, versículo 10. Não nos enganemos, os últimos dias não serão menos violentos do que os tempos do pré-diluviano. O Senhor mesmo nos alertou sobre o dilúvio, sobre o que aconteceu no tempo de Noé. E nossos dias não serão diferentes. Nossos dias serão trabalhosos, serão difíceis. Terá que lutar, não ceder à avareza, não ceder ao desamor e à crueldade. A doença social também é a dureza do coração, a calúnia, é doença social, é a doença que corrói nós, corrói a igreja, corrói a família. A calúnia leva à destruição. O perdão é a reconciliação, são atributos necessários à convivência social e religiosa. O perdão e a reconciliação são atributos necessários à convivência social e religiosa. É preciso reconciliar, é preciso pedir perdão ao teu próximo, ao teu irmão. Talvez não quer pedir perdão, se fecha, não reconcilia. Isso é doença social, isso corrói o homem, isso faz que o homem perde intimidade com o Espírito Santo de Deus. Como vai viver o reino de Deus? O reino de Deus subsiste com o propósito de união, graça, amor. O reino dividido jamais subsiste. O reino dividido não pode subsistir. Mas o reino que é unido, que trabalha para o mesmo propósito, para o mesmo crescimento. E no céu há só um reino. No céu há só um reino, aquele que é
é lavado com o sangue do Cordeiro do Senhor, aquele que vive a palavra de Deus. Em Marcos 11:25, Marcos 11:25, vai dizer assim, Marcos 11:25, e quando estiveres orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está no céu vos perdoa as vossas ofensas. Esse é o próprio Jesus falando, esse é o próprio Jesus nos ensinando a orar. Quando estiveres orando, perdoa, e se tende alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está no céu vos perdoa as vossas ofensas. Então nos ensina a perdoar. Se nós fizemos alguma coisa com alguém, se nós magoamos alguém, mas eu não vou perdoar, mas a minha alma vai ficar ferida. E o perdão de Deus? Se nós não perdoamos o irmão, como nós vamos receber a perdão das nossas ofensas? Como o Senhor vai perdoar as nossas ofensas se nós não perdoamos nossos irmãos? A nossa alma fica aflita, a nossa alma fica angustiada quando nós não perdoamos nossos irmãos, quando nós se afastamos, quando nós não reconhecemos nossos erros, as nossas falhas. Isso afasta nós de Deus, isso faz uma cratera na nossa alma, uma doença que só cura com o perdão de Deus, com o perdão de nós perdoar e ser perdoado por Deus. A calúnia no original, ela significa diálogos. É uma outra doença terrível desse século. São caluniadores aqueles que comprazem a despreciar a honra e a moral alheia. O difamador, diz a Bíblia, separa os maiores amigos. Em Provérbios capítulo 16, versículo 28, em Provérbios capítulo 16, versículo 28, vai dizer assim: o homem perverso instiga a contenda, intrigante separa os maiores amigos. Olha o que a calúnia faz, irmão. Olha o que a calúnia traz. Separação de maiores amigos. Isso é uma doença social. Isso é uma doença que não tira com remédio uma farmácia. Isso é uma doença que não se tira com os remédios mais ricos do mundo, mais caros do mundo, não. Isso é uma doença que tira de nós reconciliarmos, irmão. É chegar a Deus, é pedir perdão se nós erramos, reconciliar, voltar. Nós aplicar o coração ao Senhor. Essa doença aqui, irmão, as doenças do nosso século, que nós vamos estudar, não se tira com remédio. A psicologia não vai curar. A psicologia é boa, em algumas áreas. Mas quando nós retratamos aqui sobre a seita da salvação, não se cura com psicologia, com remédios do mundo, não. Se cura chegando a Deus, se aproximando de Deus, reconciliando, perdoando, amando e se aproximando de Deus. A cura da carne, a psicologia ajuda, cura. Mas eu estou falando, aqui nós estamos falando sobre as doenças espirituais, que homem nenhum tem poder para restaurar a nossa vida. Homem nenhum tem poder para nos curar. A traição e a hipocrisia é uma doença social também, que corrói a igreja, que corrói a nossa família, que corrói a nossa casa, nossos entes queridos. São desvios de caráter próprio de certo executivo e político que se orgulham de enganar os seus concorrentes, descumprirem as suas promessas em razão das suas conveniências pessoais. Infelizmente, essa doença atinge todas as áreas em níveis da sociedade. Não nos esqueçamos que até o colégio apostólico houve um discípulo traidor
hipócrita. Assim como Judas, muitos têm aparência de piedade, mas são lobos devoradores. Judas andava com Jesus, caminhava com Jesus, mas não era com Jesus espiritual. Desonrava Jesus, traía Jesus. Mateus capítulo 7, versículo 15. Mateus capítulo 7, versículo 15. Mateus capítulo 7, versículo 15. Aconselai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Fica atento. Fica atento com quem você anda, com quem você ouve. Fica atento com as palavras que são direcionadas a você. Fica atento com aquilo que estão ao teu lado. Fica atento com aquilo que você está andando, com aquilo que você estão agindo as palavras. Que pode ser falsos profetas. Está vestido de ovelha. Isso está corroendo a sociedade. Em Mateus capítulo 6, versículo 2, vai dizer assim: Mateus capítulo 6, versículo 2: quando podes, deres esmola, não faças tocar trombetas diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para ser glorificado pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam galardão. Olha o que a palavra está nos ensinando. Se der alguma esmola, se ajudar alguém, se abençoar a vida de alguém, para que trocar a trombeta? Isso é uma hipocrisia. Quando vai fazer um bem, faça sem falar, sem tocar a trombeta. Porque a partir do momento que o homem troca a trombeta, que fala, que espalha, que glorifica a si mesmo, aí o Senhor vai dizer: verdade, por digo que já recebeu o seu galardão. Já foi pago por aquilo que fez aqui. E como fica a salvação? E como fica a eternidade? Aí no versículo 5 do capítulo 6, ele vai dizer assim: e quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas, nas esquinas das ruas, para ser visto pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Aí no versículo 6 vai dizer assim: mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora ao teu Pai que está em oculto, e o teu Pai que vê secretamente, ele te recompensará. Ele te recompensará. Então os que estão na sociedade não precisam ver o que você está fazendo. Não precisa que você se demonstrar, porque quando você entra em oculto, conversa com Deus, conversa com o Pai, Ele te ouve, Ele atende a tua oração e Ele secretamente te recompensará. Porque quando você busca o seu próprio eu, o seu próprio crescimento, as suas próprias vantagens neste mundo, você já está recebendo o seu galardão. Aversão ao bem, isso também é uma doença social, a doença que nos corrói socialmente. Nos últimos dias, diz-nos a palavra de Deus: os homens serão inimigos do bem e negação a praticá-lo, desprezarão os bons e amarão os maus. Hoje nós vamos ver como as pessoas estão desprezando o bem do Senhor, aquilo que é verdade, aquilo que o Senhor ensinou, estão amando mais o mal, fazer aquilo que desagrada aos olhos de Deus. Aí nós que estamos aqui devemos ficar atentos também para não ser enganados por eles, porque isso vai nos afastar de Deus,
Isso faz que nós se afaste do Senhor. Em Salmos capítulo 14, versículo 1. Salmos capítulo 14, versículo 1 diz assim: disse o nécio no seu coração, não há Deus, tem se corrompido, faz-se abominável em suas obras, não há ninguém que faça o bem. Essa é a palavra do nécio, daquele que não tem Deus, daquele que se entrega à vaidade do mundo. Ele vai dizer: não há Deus, ponto. Tem se corrompido e faz-se abominável em suas obras, e não há ninguém que faça o bem. Então ele acha que está sendo melhor, que está fazendo a coisa certa, mas está sendo abominável nas suas obras, estão se corrompendo cada dia mais. Em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 13, em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 13, mas os homens maus, enganadores, irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Está vendo aqui o que a palavra nos ensina? O que a doença social faz com o homem? Quando você engana, olha, os homens mal irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Eles estão achando que estão fazendo certo, mas eles estão enganando e sendo enganados pelo próprio plano. Estão cada dia mais se corrompendo. E nós, como a igreja, a noiva de Cristo, devemos ficar atentos, estudando a palavra do Senhor, nos afastando, vendo se as palavras condizem com a palavra do Senhor, vendo o que eles falam, o modo de vida deles, a convivência deles. Porque essa doença, ela pega. No mundo espiritual, quando você se entrega, quando você começa a ouvir aquilo que não vem de Deus, você começa a adoecer também espiritualmente. E a seguir ao mesmo passo que ele segue, sendo enganado por ele e ele sendo cada dia mais enganado. Hoje também as mídias, a indústria de entretenimento também tem afastado muitos jogos eletrônicos, tem levado pessoas também a mal pior. Quantos estão viciados? Quantos jovens estão viciados em jogos eletrônicos? Jogos de grandes que mostram caráteres maus, lutas explícitas. Eu falo que tem vezes, quando eu estou no meu serviço, costumo ao domingo, ao sábado, chegar os jovens lá e ficar o dia todo jogando. Dia todo, e passa carro, vem carro e nada, eles não tiram o olho, a bateria acaba, eles vão na casa deles, voltam de novo para jogar. Isso leva a sociedade até fracassar. E por que falamos isso? É para que nós estamos atentos dentro da nossa família, dentro da igreja, dentro da nossa casa, para levar as crianças a palavra, o Evangelho de Deus, aos ensinos de Deus. A gente observa bem, irmão, em nossa cidade pequena, a gente fica como a gente nasceu nessa cidade, a gente vê que quando a gente era meninos ainda, mais novo, a criança se divertia, se brincava. Hoje em dia as crianças ficam na rua, mas de modo diferente, sentados, jogando, fazendo entretenimento ali. A gente não vê nenhuma mais brincando. Isso corrói, isso é uma doença, não é a doença da carne, não é a doença que vai destruir a carne, não é a doença que destrói a mente, o pensamento humano, a intimidade com o Espírito Santo de Deus. Devemos nos ensinar a aprender. Por que falar isso? Talvez isso também tenha estragado a nossa alma. Isso corrói. A sociedade também é uma doença social, uma doença que afasta de Deus. Em Tito capítulo 1, versículo 8. Em Tito capítulo 1, versículo 8.
Vai dizer assim para nós, Tito capítulo 1, versículo 8: mas dado a hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo e temperante. Então, para nós vencer o mundo, para nós vencer essas coisas, devemos ter o que? Dada a hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo e temperante. Devemos fazer o bem, devemos ser moderados, devemos ser santos, devemos ter tempero naquilo que nós faz. A doença na área religiosa, a blasfêmia e a irreverência tem sido também uma doença na área religiosa, no meio cristão, no meio da igreja. Tem corroído. O blasfemo também são irreverentes. O que é reverente é ímpio, é sem respeito pelo sagrado, sem a palavra de Deus. O reverente, o blasfemo, não tem respeito para a santa palavra do Senhor Jesus. Não anda como a palavra ensina, não anda como a palavra condiz, como a palavra exorta. Em Marcos capítulo 11 e versículo 17, Marcos capítulo 11 versículo 17 vai dizer assim: os ensinavam dizendo, não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração, mas vós tendes feito covis de ladrões. Naquela época, o povo, os escribas, os príncipes, os sacerdotes tinham tomado a casa de Deus para a venda, para fazer enriquecimento próprio. Mas o Senhor vai dizer que o lugar onde nós cultua é chamado casa de oração, lugar de adorar a Deus, o lugar de dar reverência a Deus, reverenciar a Deus e não ser irreverente, mas prestar um culto em adoração ao Senhor. O culto de adoração a Deus, se aproximar do Senhor. As doenças na área religiosa, o apego aos prazeres mudando. Você ter apego aos prazeres mudando, isso é uma doença na área religiosa. Corrói o homem, corrói a mulher. A Bíblia vaticina que nos últimos dias os homens viverão em função de aprisionamento deste mundo, isto é, serão mais amigos dos eleitos do que amigos de Deus. Quantos estão amigos dos eleitos, amigos dos prazeres das coisas deste mundo? Não estão sendo amigos de Deus, não estão se aproximando de Deus. Vive um estilo de vida mudando, chamado atualmente de hedonismo. O que é hedonismo? Doutrina que considera o prazer imediato como o único bem possível. Não, vamos viver o bem possível agora. O que nós estamos ganhando, vamos viver desordenadamente. Vamos aproveitar a vida. Vamos curtir a vida do jeito que ela é. Isso chama de hedonismo. Viver os prazeres imediatos da vida que oferece. Pregar que o principal alvo da vida humana é a obtenção do prazer, a fim de evitar a dor e o sofrimento. Achar que viver o prazer imediato é evitar a dor, o sofrimento, a obstenção ao prazer. E nós vemos nos dias atuais hoje, quantos estão vivendo isso, vivendo no hedonismo, achando que o mundo vai se pintar por aqui mesmo, que não vai ter a eternidade. Mas a Bíblia nos ensina, ao contrário do hedonismo, viver a graça dele, viver a presença dele, viver a intimidade com o Espírito Santo, para quando ele nos chamar, nós vivemos eternamente com ele, para sempre com ele. Em Coríntios capítulo 6, versículo 20, vai dizer assim: glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, no vosso espírito, a quais pertence a Deus. Então o apóstolo Paulo vai dizer assim: glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, no vosso espírito, a quais pertence
a Deus, quando a igreja se entrega a Deus, quando a igreja abre o teu corpo para ser morado do Espírito Santo, doença não entra, enfermidade espiritual não entra, as doenças desse século a qual nós vemos até agora não entra, a dureza no coração não entra, a calúnia não entra, a traição não entra, a hipocrisia não entra, a aversão do bem, a atenção ao bem não entra, o abuso ao poder também não entra, aos prazeres mudanças também não entram. Por quê? Porque o vosso corpo é do Espírito Santo, o vosso espírito pertence a Deus. Ainda em Efésios, para concluir, capítulo 6, versículo 10 ao 18, vai dizer assim: afirma que nós devemos fortalecer no Senhor e nos revestir de toda a armadura de Deus, a fim de que estejamos firmes contra a astuta e cilada do diabo e possamos resistir nos dias maus. Olha a ferramenta aqui, olha a cura da doença aqui, irmãos. Olha a cura da doença espiritual aqui, que corrói a humanidade, que corrói nós, tanto por dentro como por fora, socialmente. É nós o que? Revertir de toda a armadura de Deus, é estar firme contra as astutas e ciladas do diabo, é resistir, é com dias maus. Em Romanos capítulo 13, versículo 12, vai dizer assim: rejeitamos, pois, as obras da trevas e vestimos-nos das armas da luz. Qual a armadura que nós estamos vestindo? Qual as armas que nós estamos na nossa vida? Qual as armas que nós estamos todo dia buscando? São as armas das trevas ou as armas da luz? Porque as armas da luz nos proporciona cura espiritual. As armas da luz não deixam nós trazer ferida para a nossa alma. As armas da luz não deixam nós ter doença neste mundo, não. As armas da luz faz cada dia nós se afastar do mundo inimigo, do mundo de pecado e se aproximar de Deus. As armas da luz, as armas do Espírito Santo faz cada dia mais nós dizer não para o mundo e sim para Deus, sim para a eternidade, sim para o Senhor. Viva para Deus e Deus fará um milagre na tua vida. Que Deus nos abençoe. Vamos fazer um momento de oração para receber o céu do Senhor Jesus. Vamos pedir, Deus, eu não sei o que está corroendo. Talvez alguma coisa que nós estudamos nessa noite tenha trazido doença para a tua vida espiritual. Eu não sei, você sabe. Não preciso falar comigo, não preciso falar com o líder da igreja. Mas fala com Deus agora: Deus, arranca de mim isso que eu aprendi hoje. Hoje eu estudei aqui, hoje eu estive na tua igreja, hoje eu estive na tua casa. Tire isso da minha alma. Eu preciso que o Senhor limpa isso do meu coração, porque isso tem corroído a minha alma, isso tem fragmentado a minha alma, tem trazido uma erosão espiritual. Aproxima de Deus nessa noite. Aleluia. Senhor, oh meu Deus, ensina-nos, Senhor. Oh Pai, talvez tenha doença em nós que está corroendo nossa avareza, o egoísmo, não sei, Pai, não sei o que está impedindo, mas tira, Pai, essa doença que está correndo. Oh Pai, a nossa vida espiritual, nos fortalece para viver para o Senhor, nos dê graça para viver para o Senhor, no Teu Espírito Santo nos fortifica, no Teu Espírito Santo nos dê força, em nome do Senhor Jesus. Igreja, dá uma salva de palmas para o Senhor Jesus.